Sejam bem-vindos a mais uma Dicas da Nutri e nosso bate-papo de hoje sobre estratégias na introdução alimentar. E para falar conosco sobre esse assunto, eu convido a nutricionista Tamires. Olá, Tamires, Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Tamires, nós sabemos que a chegada de um bebê, né, nas famílias, ela é um momento de muita felicidade, de comemorações, mas junto dessa notícia nós também nos deparamos com as famílias angustiadas, com várias incertezas, né, de qual vai ser o sexo do bebê. São as etapas onde eles passam por algumas angústias, inseguranças, felicidades, misto de sensações e emoções. E quando o bebê nasce, vem ali um outro fator, que é a expectativa da chegada, da transição do aleitamento para a introdução alimentar. E aí hoje então eu gostaria que você nos ajudasse a aliviar um pouco dessa angústia, né, dentro das famílias que estão esperando essa fase de transição. Sim, então na introdução alimentar na verdade existem várias formas, né, de introduzir os alimentos ali após os 6 meses. Então, alguns desses métodos são os mais utilizados hoje, que é o BLW e a papinha. Sim. Esses são os 2 métodos mais utilizados hoje em dia. Sim, e esses 2 métodos, né, que você citou, existe algum deles que é melhor escolher, que vai trazer mais, proporcionar mais benefício para esse bebê ou não? Tanto um quanto o outro pode ser usado, pode ser utilizado as 2 técnicas em conjunto? Existe algum que traga mais benefícios para você? Então, na papinha, todo o alimento, né, todos os legumes e verduras e a carne, por exemplo, ela vai ser batida e liquidificada e vai ser servida para a criança em forma de papinha, né? Uma papa líquida ou até meio pastosa, né? Certo. E no BLW, os alimentos são cortados em pequenos pedaços macios e entregue para a criança para que ela mesma faça levar esse alimento até a boca. Então, hoje em dia, eles falam, os estudos mostram, né, que o BLW é melhor porque a criança ela consegue ter mais autonomia e ela consegue sentir mais o sabor dos alimentos, porque na papinha, como é tudo misturado, não sabe diferenciar a cenoura do chuchu, do brócolis, então ela vai aprender a fazer essa escolha, a começar a ter suas preferências, a textura e a autonomia. Então, eu acredito que as 2 sejam válidas e as 2 podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Alguns alimentos em que os pais não sintam confortáveis ou seguros de ofertar para a criança, ele faz amassadinho com um garfo. E os pedacinhos que se sentirem mais confortáveis de oferecer para a criança, faz em pedacinho. Tá. E nesse momento onde você diz que as crianças pegam os alimentos um pouco mais inteiros, não existe uma angústia, né? Uma aflição da família, no caso da criança engasgar, querendo ou não, a criança ainda não tem, né, a dentição. Sim, até os pais falam muito sobre isso, né? Sobre o medo de engasgar com um pedaço. Mas quando o alimento é bem macio, cortado na forma, né, correta, por isso que é importante que tenha um profissional que possa ajudar nessa introdução. Então, o perigo de engasgar é menor, mas se acontecer, existe o reflexo natural. Então, os pais eles têm que aprender a perceber o engasgo que a criança naturalmente não consegue voltar e o engasgo que aí precisa de ajuda dos pais. Entendi. E nessa fase de introdução alimentar, todos os alimentos eles podem ser inseridos ou existe algum tipo de alimento que deve ser evitado ou que por essa fase ainda, né, muito, muito pequeno, né, tem algum alimento que ele é contraindicado ou não? Então, Carol, de acordo com a OMS, né, com a Organização Mundial da Saúde, nesse primeiro momento, a partir dos 6 meses, onde começa a introdução alimentar, não é recomendado açúcar, alimentos industrializados, bala, doce, refrigerante
E mel. Mel também a gente tem que tomar cuidado, o mel selvagem principalmente, porque ele tem pode acontecer de ter a toxina botulínica, né? Que causa o botulismo nas crianças. Então, evita até 1 ano de idade. Entendi. E tem algumas famílias que acreditam que a criança vai sentir falta do doce, do açúcar, então acaba ali introduzindo sal mesmo, né? Acaba introduzindo nas preparações, tanto doces ou salgadas, o açúcar, o doce, porque querendo ou não, o paladar da família às vezes é mais acentuado para um ou para o outro. É recomendado temperar essas refeições na introdução alimentar ou não precisa? Não. Nesse momento, o importante é que a criança aprenda a sentir o sabor dos alimentos e goste dele dessa forma. Então, existem casos de criança que, quando a mãe não oferta o açúcar, ela não sente falta. Então, ela acaba gostando desse alimento como ele é. Existem crianças que tomam, por exemplo, um suco de maracujá natural, sem açúcar nenhum, porque ela não tem O paladar desenvolvido para o doce. Pro doce, sim. Então Entendi. acaba que é importante que a criança comece a sentir desde pequeno o sabor do alimento em si. Entendi. E tem alguma recomendação para os pais, para a família que está acompanhando essa fase de introdução alimentar, nos casos daquelas crianças que elas simplesmente rejeitam, né, determinado alimento? Então, muitas vezes a gente está batendo papo com amigos mesmo e eles falam: nossa, minha filha, meu filho não aceita de jeito nenhum banana, abacate, o que eu faço então para fazer com que ele aceite determinado alimento? Oferece mais vezes, deixa de oferecer, espera um tempo para voltar a oferecer? Qual que é a sua dica com relação a isso? Um alimento que ele rejeitou de uma forma, por exemplo, um espinafre cozido, você pode introduzir ele de várias outras formas, batido numa panqueca, ou fazer um ovo mexido com esse espinafre, outros tipos de preparações, para ter certeza que a criança não vai aceitar aquele alimento. Se ela não aceitou de nenhuma outra forma, então aí é uma preferência. Então, realmente a gente tem que respeitar e não ofertar, já que nós adultos temos preferências, as crianças também desenvolvem e têm as delas também. Então, no caso, tem que respeitar. É importante que essa criança sente à mesa com os pais, que os pais arrumem a mesa, que a criança coma da comida de casa, né? Mas respeitando a questão do sal, do açúcar, e também que seja respeitada a preferência, que foi o que a gente conversou aqui. Se tentou inserir mais de uma vez, não deu certo, 2, 3, a gente fala até 8 vezes, né? Que a gente recomenda. Então é importante respeitar. E assim todo mundo vai conseguir passar por essa fase de uma forma tranquila. Esse foi mais um Dicas da Nutri. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem esse momento tão gostoso que é a chegada de um bebê.